de Deus, na paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Para a nossa satisfação inenarrável poder nessa noite ser o escolhido de Deus para estar expondo a bendita palavra do bom mestre. Amado, você tem uma palavra de Deus que irá alcançar a sua vida nessa noite. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 1 a seguir. Quantos se encontraram, digam amém. Amém. Diz assim o texto: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Bendito é o nome de Jesus. Toma o seu assento, glorificando a Deus porque Ele é bom, porque Ele é verdadeiro. Queridos, eu quero que você preste muita atenção para que Deus possa falar com você. A existência do diabo, a existência dos anjos caídos, a existência de um ser espiritual que nos persegue, nos atormenta, a existência de Satanás, não é uma história que o seu bisavô contou para o seu avô, que traçou para o seu pai, e o seu pai, querendo te assustar, lhe contou essa história para que você não saísse da igreja, para que você não fosse para o mundo, para que você fosse para o céu e Deus te livrasse do inferno. A existência de Satanás é algo muito sério, é algo real, é algo literal. Essa semana, na faculdade, um amigo meu se aproximando de mim, querendo me indagar, me confundir. Ele é deísta, deístas são diferentes de nós que somos monoteístas, que cremos no único Deus, o Deus da revelação, o Deus da Bíblia. Os deístas acreditam numa força geradora, ordenadora, o primeiro motor que moveu tudo isso, um ser que criou tudo isso, porém este ser não é o Deus da Bíblia, este ser pode ser qualquer um. Ele chegou até mim e disse: Michael, você segue Agostinho, gosta de Agostinho, um grande teólogo, um grande intelectual, e ele nega a existência de Satanás e fala que todas as vezes que a Bíblia está falando do diabo, está falando de Satanás, a Bíblia está usando um termo metafórico, a Bíblia está usando metáfora. Como ele veio para a minha área, eu dei risada e disse: meu filho, quer falar de Bíblia comigo? Conhece Marcos capítulo de número 5? Conhece a história do Gadareno? Ele disse: não conheço. Eu disse: vai conhecer, porque se este texto a qual acabamos de ler é uma história metafórica, então a crucificação é metáfora, então a ressurreição, a ascensão, o Pentecoste, tudo é metáfora, pois este texto é impossível ser tratado de forma metafórica sem ferir a exegese e a hermenêutica do texto. Logo, a existência do diabo é real. E o diabo, meus irmãos, ele controla pessoas. O diabo, ele controla sociedades. O diabo, ele controla civilizações. O diabo, ele controla, sim, ele se aposta com a pessoa, sim, tem domínio sobre ela. O problema é que pensamos que possessão é quando uma pessoa vem da igreja, então o pastor, o membro, ora por ela, então ela se manifesta ali, dizendo que vai matar aquela pessoa, dizendo que vai acabar com a vida dela. Achamos que isto é
Por isso, diante do texto da palavra do Senhor, aprenderemos alguns sintomas de pessoas que estão possessas, de pessoas que estão sendo controladas por Satanás. E se você conhece alguém que manifesta esses sintomas, a qual o gadareno manifesta, este alguém, quem sabe está na sua casa, quem sabe é seu familiar, está precisando de ajuda, vamos ajudá-lo. E se você até mesmo manifesta esses sintomas, estamos aqui para te ajudar em nome de Jesus. A primeira manifestação de uma pessoa que está possessa, de uma pessoa que está sendo controlada por Satanás. Ora, o texto a qual acabamos de ler, talvez lemos apressadamente, você não observou, mas a Bíblia diz que Jesus desce do barco, e quando Jesus desce do barco, um homem vem em direção dele, saindo dos sepulcros. Não é um morto que está saindo dos sepulcros, é um homem vivo que estava vivendo nos sepulcros. É um homem vivo morando com os mortos. E este é o primeiro sintoma de uma pessoa controlada por Satanás. A ordem natural, ela é invertida. Você nunca viu um vivo morando com os mortos, mas é isto o que Satanás tem especialidade em fazer: inverter a ordem natural. E todas as vezes que a ordem natural é invertida, há aí sintomas de possessão. O diabo está controlando, o diabo está tomando a direção daquela pessoa e ela está possuída por Satanás. Ora, homem gostar de homem, homossexualismo, invertendo a ordem, e vamos dizer que o lesbianismo também, mulher gostando de mulher, mulher querendo ser homem, ora, é normal. O discurso pós-moderno vai dizer: deixe as crianças para que elas venham escolher o que elas querem ser, do jeito que elas entenderem. Não faz mal se inverter a ordem natural, mas segundo este texto, todas as vezes que a ordem natural ela é invertida, demônio está controlando diante do texto da Bíblia Sagrada. E não pense que é só na conotação sexual do termo. Homem dentro de sua casa que não faz papel de homem, homem dentro de sua casa que não é sacerdote, homem dentro da sua casa que não faz o papel de cabeça, o papel de guia. Visitamos algumas casas que parece que naquela casa o homem e a mulher, porque é a mulher que toma a direção, a mulher que toma as atitudes, tudo é a mulher que faz, tudo passa por ela. Meu irmão, Deus te colocou como sacerdote dentro da sua casa. Meu irmão, Deus te colocou como guia e te deu uma esposa para te ajudar nas suas decisões, para andar com você lado a lado. Agora o cabeça que colocou dentro da sua casa é você. Por isso, cumpra o teu papel de homem, porque todas as vezes que esse papel foi invertido, Satanás está tendo poder sobre a tua pessoa. Não deixe isso acontecer no seu lar. Inverte-se a ordem natural. A pessoa se troca no dia pela noite. Claro que não estamos falando de exceções. É claro que não podemos falar das pessoas que trabalham à noite para a subsistência, para que alguém seja beneficiado com isso, como os médicos na área da saúde, os caminhoneiros, na área das nossas alimentações, do transporte e tal. Mas eu estou falando de pessoas que não conseguem dormir à noite, não produzem nada no dia, e quando chega a noite ela diz: eu vou para a balada, eu vou curtir a vida, eu quero viver a vida, e ela se perde na noite, não produz nada durante o dia, invertendo a ordem natural. A maioria dos assassinatos acontece à noite. A maioria das coisas que não prestam, do tráfico, da prostituição, tudo é à noite, porque cada vez que a ordem natural é invertida, Satanás está sob domínio, Satanás está controlando. Mas se você está sofrendo desse sintoma, conhece alguém, será ajudado. O segundo sintoma, a Bíblia diz que ele morava. A morada está no singular, mas a morada que ele morava não é no singular, é nos sepulcros, plural. Significa que de noite em noite ele não tinha parada. Um dia dormia nesse sepulcro, outro dia nesse outro sepulcro, outro dia nesse outro sepulcro. Pessoas que não têm parada está sob influência de Satanás. Pessoas que não param. É uma vergonha para o sogro. O sogro não sabe o que faz com ele. Diz: eu tenho
paz, não tem paz. Ele tem a esposa verdadeira, mas ele tem que ter o amante. Um dia na casa do esposo, outro dia na casa da amante. Quando tem esposo nem amante não tem, vai para a casa da sogra buscar refúgio, vai para a casa da mãe dele. Não para em lugar nenhum. Mas Deus te plantou, crente, como árvore à beira do ribeiro, para ser regada e para ter águas que passam sobre a sua vida e te lavam. Não fique parando de lugar em lugar. Deus está te dizendo nessa noite: firme os teus pés, porque aonde eu te coloquei, vou eu te abençoar, vou eu te exaltar. Não vai ser mudar daqui de lá que vai mudar a sua vida. Você não precisa mudar de serviço, você não precisa mudar de família, você tem que ficar na onde Deus te colocou, porque vai ser daí que Ele vai te honrar. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá um glória para Jesus. Não tem parar. A pessoa que Satanás está controlando não consegue parar em lugar nenhum. O texto vai continuar dizendo que este homem também era um homem fora da lei, fora da moral, porque nenhuma corrente, nenhuma cadeira, nenhum grilhões poderia detê-lo. Amarrava ele, era tudo feito com pedaços, tinha força sobre-humana como tinha Sansão. Pessoas fora da lei está sob o controle de Satanás. E vivemos num tempo pós-moderno em que se diz para que moral, porque se cada um diz alguma coisa, a Bíblia não é o que o pastor diz, a Bíblia não é da forma que a Assembleia de Deus ensina, porque a outra ensina diferente, assim por lá. Vou eu seguir o que me der na minha cabeça, eu sou dono do meu destino, eu tomo as minhas atitudes, as minhas decisões, não quero saber da tradição do meu pai, ele que fica com o seu senso comum. Vou eu seguir o meu caminho, vou eu fazer o que eu quero, o dono das minhas escolhas sou eu, não preciso de Bíblia para dizer o que eu devo, não devo fazer, não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de Estado, sou eu dono do meu nariz, vou curtir a vida, vou fazer o que me der na telha e vou deixando a vida me levar, Estamos vivendo, amados, diante do discurso pós-moderno: faça aquilo que te der na cabeça, deixa acontecer, deixa rolar, deixa a vida levando, vai curtindo, vai se aproveitando. Exteriormente temos, infelizmente, uma liberdade jamais vista, liberdade de expressão. Crente não é perseguido, homossexual não é mais perseguido, negros não são mais perseguidos, não há mais perseguição nenhuma, a não ser nos países muçulmanos. Mas o Brasil parece que temos a maior liberdade de todos os séculos. E aquele homem gadareno se sentia livre, mas Satanás dizia para ele: você é livre, porque corrente nenhuma te detém. Mas Satanás não contava para ele que a alma dele era presa. Hoje vivemos um tempo que exteriormente a sociedade está livre e tem liberdade para se expressar, mas eu nunca vi uma humanidade tão presa, cativa interiormente por Satanás, porque o dono da alma deles é Satanás, aprisionado e acorrentado por Satanás. Nunca vivemos um tempo de tanta crise moral e dizemos: curta a vida, deixa a vida te levar, faça o que der na cabeça, não precisa ser de Bíblia, não precisa ser de pastor. O resultado está aí, a psicologia não dá conta, a análise da psicanálise não dá mais conta também da sociedade, porque neuras, traumas dentro de si, e a humanidade está perdida, porque precisa-se de remédio para dormir cativo interiormente, precisa de remédio para estresse, remédio para dirigir, remédio para acordar, tarja preta, antidepressivo, um monte de crente vivendo sobre esse tipo de remédio. Mas quando eu olho para esse texto, todos os recursos que tentaram para o gadareno, diz a Bíblia, que não conseguiram amansar. O máximo que a psicologia faz, pastor, é amansar. O máximo que esse remédio da tarja preta faz é amansar. O máximo que a psicanálise faz é amansar. O máximo que esse remédio que você toma para dormir é amansar, porque amanhã você não vai conseguir dormir. Mas eu conheço um que cura, e quando ele cura a alma. Quando ele liberta a alma. O único que cura a alma é Jesus Cristo. E ele está aqui nessa noite dizendo: vou eu te dar consolos, vou eu te curar das esperas. Joga essa ansiedade por terra, essa depressão, esse passado por terra.
Bíblia diz, andava sempre, dia após dia, noite após noite, ferindo-se com pedras. Se fôssemos aplicar pedras hoje, literalmente, o crack, dia após dia, noite após noite, havia um pacto. Ele estava casado com aquelas pedras. As pedras aqui é o símbolo do álcool, do copo. As pedras aqui é o símbolo do cachimbo. As pedras aqui é o símbolo da pornografia. As pedras aqui é o símbolo de todas as toxinas. Há um casamento, de forma que o sujeito espera tudo, o alcoólatra, por exemplo, ele espera do copo, tudo que ele espera no casamento. Porque diante do peso de estar vivo na sociedade, diante do peso que é a vivência social, o sujeito não aguenta, ele quer fugir. E quando ele encontra refúgio no copo, porque todas as satisfações, você só vai ser feliz e estar satisfeito, não consigo mesmo, mas sim no outro. Porque quando Deus viu que Adão estava só, ele estava frustrado, Deus diz: Adão não pode se realizar, eu vou criar Eva, porque ele só vai poder se satisfazer no outro. Agora, aqui na possessão demoníaca, há uma transferência do outro. O outro não é mais o outro agora é o objeto. E quando o outro é o objeto, este casamento com o objeto, existe uma fidelidade. E esse objeto vai crescer de uma tal forma que vai haver um divórcio com a sociedade. Esse objeto vai crescer de uma tal forma que família vai ficar na sombra, trabalho vai ficar na sombra, a pessoa não quer mais trabalhar, não se importa se o filho comeu ou não, não se importa se o filho mamou ou não, tudo que ele está disposto, ele só olha o copo, alcoólatra. Ele quer beber, ele quer beber, ele quer beber. O viciado em crack, ele só quer usar o crack, ele não tem mais família, ele não tem mais amigos, sabe por quê? Porque este objeto não exige nada de mim, não exige. O objeto, o copo não exige nada, o cachimbo de crack não exige nada, a pornografia não exige nada, a prostituta como objeto ela não exige nada, mas estar casado exige. Os irmãos que são casados sabem o peso que é estar casado. Às vezes a vontade de fugir, e é isso que eles fazem. Nós que somos crentes, fugimos por pé da cruz, fugimos em oração e buscamos refúgio em Jesus, mas eles não conseguem. Uma pessoa dominada por Satanás, ela vai para o copo, ela vai para a pedra como um gadareno, ela vai para o crack, ela vai para a pornografia, ela vai para o prostíbulo e ela vai tentar alimentar a alma dela. É um casamento, ela se divorcia da sociedade, não quer mais saber de tomar banho, não quer mais saber de nada de ninguém, se divorciou da sociedade. E quando se chega nesse estado, preste muita atenção, porque ele não se interessa mais pelo primeiro copo. Dizemos que o problema sempre é o primeiro copo ou alcoólatra, é o primeiro cachimbo, é a primeira usada de pedra, mas quando está sob o domínio de Satanás, já não é mais o primeiro copo, é o último. Porque a pessoa quer beber até a última gota, até o último copo. A pessoa quer fumar a última pedra. Ela vai roubando a família, ela rouba todo mundo. Ela está em busca do último, sabe por quê? Ela está buscando a morte. Ela bebe, ela diz: eu quero beber até morrer. Eu quero me diluir no álcool. Aquele homem se feria tanto e dizia: eu quero me matar. Eu quero acabar comigo. Eu quero me ferir até morrer. E assim é o estado dessa pessoa. E quando se chega nesse estado, está se procurando a morte. E aí, como é que fica? Não fica, porque quando o texto diz que Satanás já jogou ele lá no cemitério para morrer, Jesus chegou em Gadara, desceu, pisou bem em Gadara e ele desceu do barco. E mandou que nele eu trago um recado de Deus para alguém lá dentro da sua casa. Eu trago uma resposta de Deus para um familiar seu que já está perdido, morto socialmente. Eu venho aqui para lhe dizer nesta noite que esta vida não vai morrer neste caminho. Este destino não é o fim dela. Quem sabe a sociedade já disse: agora só falta morrer. Porque nem a sociedade, nem a família lhe se importa mais. Eu vim aqui dizer que Jesus pisou o pé hoje nessa igreja. Ele vai descer do barco para visitar alguém. Ele vai descer do barco e vai encontrar alguém que está levando da sua casa morto socialmente. Ele vai descer do barco e vai dar resposta, vai virar cativeiro. E quem viver verá, porque profetizo no nome de Jesus. Que o teu esposo, o teu filho não vai morrer nessa situação. Jesus já desceu do barco, ele já está indo em direção da sua casa. Vai haver transformação, vai haver libertação.
se desespere. Ele está no estado de morte, mas para Jesus tem jeito. Psicologia não dá jeito, Jesus dá jeito. Psicanálise não dá jeito, Jesus dá jeito. A clínica de recuperação não dá jeito, Jesus dá jeito, porque deu jeito em mim, deu jeito em muitos que estão aqui. O que tem aqui de ex-alcoólatra, terninho bonito, pregador da palavra. O que tem aqui de ex-drogado, pessoas que não valiam nada. Jesus é especialista, ele ainda não parou de trabalhar, ele vai trabalhar pelo seu caminho. Jesus desce do barco para encontrar aquele homem. E aqui é bonito, porque tudo que eu vos falei é um ponto de vista de pregador. Tudo que eu falei é buscado na exegese, interpretação. Mas agora, Jesus, ele tem um olhar diferente da hermenêutica, da exegese, da interpretação humana. Jesus, ele tem um ponto de vista que eu e você não temos. Ele faz uma leitura da história diferente daquela que a gente faz. Porque quando Jesus olhou para ele, Jesus não viu ele dessa forma que eu vos narrei até agora, não. Jesus olhou para ele, viu ele lá, morando com os mortos, e diz: opa, um vivo no meio dos mortos, este homem tem sede pela vida. Jesus viu a sede pela vida dele, porque embora Satanás colocou ele no cemitério para morrer, dia após dia, sem motivo para viver, ele dizia: vou continuar vivo, porque um dia a minha situação pode mudar. Jesus viu nele um potencial. Jesus viu que ele tinha sede pela vida. Jesus olhou para ele e viu que era um homem que morava de sepulcro em sepulcro. Jesus falou: opa, a sede dele é por morada, porque se não dá certo nesse sepulcro, ele tenta no outro. Ele está em busca de morada. Vou libertar esse rapaz, vou dar família para ele, vou dar casa, vou dar casamento e vou fazer ele feliz. É só eu libertar ele, porque sede de morada ele tem. Jesus olhou para ele e viu que nenhuma cadeia, nenhum grilhão poderia deter. Jesus disse: opa, estaria ali com sede de liberdade, porque quanto mais cedo aprender, nenhuma cadeia dá jeito nele, porque ele tem sede de liberdade. E como eu sou a liberdade, vou libertar esse rapaz, vou fazer pregador da minha palavra. Jesus olhou para ele com um olhar diferente daquele que a gente olha, que a gente olha e está perdido. Esse aí, todas as noites no monte clamando, gritando que nem louco. Sabe esses bêbados, meus irmãos? Tinha no fundo da minha casa, foi internado esses dias. Mas ele desesperado. Chegava urrando toda madrugada. Deixava nem a mãe, nem a sua própria mãe dormir. A gente diz: meu Deus, isso aí não tem jeito. Não dá de prender, de mandar para o manicômio. Deus olhou e diz: opa, se eu liberto ele, vai ser um homem de oração, vai para os montes orar. Enquanto ele estiver orando, estarei eu visitando hospitais. Enquanto ele estiver orando, estarei eu visitando famílias. Olhamos para ele e parece que não vemos nada, mas Jesus vê muita coisa. E quando nós olhamos ele, aquele alcoólatra já morrendo ali no alto, aquele homem se ferindo com pedras, e noite após noite, dia após dia, se matando, se suicidando, dizendo: não tem mais jeito. Jesus olhou para ele e disse: opa, olha aí, um homem que entende tudo de feridas. Se eu liberto este rapaz, se eu liberto este homem, tudo que diz respeito à ferida ele sabe. Eu vou fazer dele um curador de feridas. Eu vou fazer dela um curador de feridas. Meus irmãos, agora, eu preciso dizer isso pelo amor de Deus. Eu preciso que você entenda isso daqui pelo amor de Deus. Porque Jesus, ele viu um potencial em mim, no Gadareno, em você, em todos nós. Sabe aquela sede que você tinha pelo alto, estava caindo por aí, Jesus disse: opa, se eu pego essa sede pinga e transformo por sede de pegar a minha palavra, vai ler a Bíblia todos os dias, vai investir essa sede que tinha na pinga da palavra. Jesus olhou para nós e disse: essa daí que vive de lá para cá, só nas baladas, só nas noitadas, se eu pego essa sede que ela tem pelo mundo e transformo por sede de adoração, vai ensaiar tanto que quando chegar aqui na frente, vai abrir o céu, vai descer a glória de Deus. Jesus viu um potencial em nós, porque todos que aqui estamos não éramos nada, não valíamos nada, não possuíamos nada, não fazíamos
acontecia lá fora. Se tivesse nessa noite alguém aqui há 10 anos atrás, já estaria uma mulher toda arrumada para ir para o bailão. E a mão por aqui, ó, a noite inteira não cansava não. Aí vem para a casa de Deus para erguer a mão para dar glória. Parece que se pensa, parece que tem um peso na mão para levantar para dar glória a Deus. Tem homens aqui, meus irmãos, que uma vez lá fora, se fosse para assistir um jogo de futebol, o camarada não dava para assistir, de tanto que ele gritava: vai meu campeão, vai Corinthians, vai São Paulo. Aí chega na casa de Deus, ele se incomoda para levantar a mão para dar glória. Parece que alguém vai ficar envergonhado dele. Meus irmãos, para Jesus nós devemos fazer mais do que fazemos lá no mundo. Se você dançar a noite inteira lá fora, não custa levantar a mão, dar um pulo no seu banco e dizer: aqui também tem glória, aqui é gostoso de adorar. Se você tinha sede por a cachaça, pensa que fazer um pregador, mas com uma vergonha na cara, vai ler Bíblia, vai comer Bíblia, para não ser envergonhado por um espírita, para não ser envergonhado por um testemunho de Jeová. Come a palavra, pega esse potencial que você tinha no mundo e diga: eu vou fazer mais para Deus do que para Deus sempre mais. Tem macumbeiro que jejua 10 dias para Satanás usar. Tem muçulmanos que jejuam 20 dias, 30 dias para Maomé ver eles. Mas estamos diante de um Deus poderoso que nos curou, que nos tirou do Egito, que nos resgatou. Éramos pobres, não valíamos nada. E olha, alguém olha para nós e diz: não tem jeito essa daí, não tem jeito este homem. Alguém me via 10 anos atrás com uma bola no pé, passava 5 a 6 horas por dia jogando bola, não queria saber de igreja, não queria saber de casa de Deus, não queria saber de nada, só pensava em ser jogador pelo aplauso da multidão. Aí Jesus pegou aquela sede e disse: opa, vou colocar uma sede pela palavra, ele vai comer Bíblia, esse moleque. Eu já estou vendo um potencial aí. Sabe o que eu fiz? Fui em direção à vontade de Deus. Por isso Deus está levantando alguém. Para com essa conversa de gente safada, né, meus irmãos? Não deu para ensaiar. Me perdoa se eu aqui errar o quê? Para Jesus o melhor. Para Jesus tem que se estudar para pregar, tem que. Para Jesus tem que ensaiar para louvar, tem que. Porque por ele, para ele nós vivemos. Por isso vamos dar para Jeová o melhor. Porque ele está voltando. E tem um monte de gente na sarjeta, na calçada. Um monte de gente precisando ouvir o evangelho. Precisando que você desça do barco, atravessa a rua da sua casa e vai pregar pro teu vizinho para Jesus. Saia da bagarrada como eu faço por aí. Vai falar que ele é bom, porque ele te resgatou. Ele viu o potencial em você quando ninguém via. Ele viu que você tinha futuro quando ninguém via. Ele diz: eu vou investir, eu vou investir, eu vou investir. Está vindo aqui inspiração profética. Levante a mão quem quer receber. Levante a mão quem quer receber. Nesta última geração, Deus está para levantar uma geração de pregadores que vai mudar a história de Ponta Grossa. Ah, meu Deus do céu, eu ouço falar por aí: em Ponta Grossa não tem pregador, em Ponta Grossa não tem gente que conhece a palavra. Essa história
prostrou. E quem foi que se prostrou foi o diabo, não. Foi aquele homem, sabe por quê? Porque o diabo domina a alma, mas o diabo não pode dominar o espírito, porque o nosso espírito é o templo do Espírito Santo, e só o Espírito Santo pode habitar ali. Então ele arrumou força no espírito, e com a sede que ele tinha pela vida, com a sede que ele tinha por liberdade, com a sede que ele tinha, ele correu nos pés de Jesus. Mas quando ele foi falar, quem falou na boca dele foi o diabo. E o diabo de Jesus, o que tenho eu contigo? Meu Deus, Jesus se revoltou, o sangue subiu no pé da cabeça, ficou vermelho, e parece que eu vejo Jesus revoltado. Ele arregaçou a manga assim de Satanás: o que você tem comigo, miserável? O que você tem comigo? Você tem o meu curador de feridas. O que você tem em suas mãos? Você tem alguém com sede por família, eu vou dar família para ele. O que você tem em suas mãos? Você tem o meu adorador. Larga ele, miserável. Larga ele, eu vou te pegar. Satanás colocou a mão na cabeça e de Jesus, não me atormentes, misericórdia, compaixão. Não pense que o diabo é grande. Ele existe. Ele tem poder. Mas quando ele encontra Jesus, ele coloca o focinho debaixo da perna e diz: não me atormente, Jesus. Não me atormente, Jesus. Misericórdia de mim. Compaixão de mim, porque o Senhor é poderoso. Nesse momento, não sabe o que foi que aconteceu? Jesus disse: qual é teu nome? Meu nome é Legião. Então sai em nome de quem? Sai em meu nome, meu Deus do céu. Parece que eu vejo o chefe da legião colocando a mochila nas
quero perguntar aqui nessa noite se tem a primeira pessoa para se reconciliar com Jesus, para voltar para o Evangelho. Deus tem uma grande promessa para você. Deus vai te dar casa, Deus vai restituir, Deus vai te dar família, Deus vai te dar morada, Deus vai curar essas tuas feridas e vai te tornar um curador de feridas. É a primeira pessoa para aceitar Jesus, para se reconciliar. Eu quero te conhecer. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Temos a primeira pessoa para Jesus. Levante as suas mãos. Levante assim que eu vou orar por você. Aleluia, aleluia. Temos a primeira pessoa. Quem sabe você está lá na galeria, lá na nave da igreja. Então, senão não tem nada melhor do que Jesus. Pode buscar recurso por aí, no máximo vai avançar, vai aliviar, mas a tua alma, só nele, só nele. Você pode encontrar alegria, na droga, no álcool, no amigo, mas passa, mas felicidade, algo duradoura, paz duradoura, só em Jesus. Para aceitar Jesus, para reconciliar. Se temos tão sinal com suas mãos, eu quero orar por você. Amém, meus irmãos? Não temos pessoas que estão aqui na frente. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado com bondade. Segura com muito carinho, com muito respeito. Vamos orar. Você que talvez não veio, mas está necessitado. Deus conhece teu coração. Levante as mãos aí onde você estiver, feche os teus olhos, e vamos fazer um clamor aqui e haverá respostas neste clamor. Haverá, eu estou dizendo, respostas neste clamor. Olha aqui para mim, vocês que vieram aqui na frente, olhem todos aqui nos meus olhos. Quem sabe até agora você ouviu falar de milagres, milagres na família de Irá, milagres na família do irmão lá. Se prepara, porque os teus olhos vai ver que você virá um milagre, viverá um milagre dentro da sua casa. Vai haver milagres lá. Você não vai ser alguém que vai apenas ouvir falar de milagres e dizer Deus faz milagre, mas é lá, na minha casa aqui, ó, nada vai acontecer dentro da tua casa, assim diz o Eterno. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora por este homem, por esta mulher, por este casal, por esta família que veio aqui buscar socorro. Quem sabe o vento, a tempestade está querendo virar esse barco, está querendo bagunçar, está querendo virar esse casamento, essa família de pé na tomada, está querendo destruir esta família. Mas eles querem aqui nessa noite para ouvir uma só palavra da sua parte, nem que seja um amém. Oh, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio, e haverá testemunhos diante desta oração de pessoas que dirão: eu fui lá na frente e orei, ouvi aquela palavra, tive fé, e a tempestade se acalmou, o vento se acalmou, a tempestade passou. Eu coloco um fim, ó Pai, no nome de Jesus, nessa enfermidade. Eu coloco um fim em nome de Jesus nesse vício. Eu coloco um fim nessa oração agora, um fim, Senhor, diante desta oração, dessa enfermidade. Senhor, eu coloco um fim, Senhor, diante desta oração, dessa vida oprimida, amargurada, dessa alma triste, essa pessoa que não consegue dormir. A partir de hoje, meu Deus, entra com a providência, abre porta onde não tem porta. Meu Deus, eu oro no nome de Jesus. Essa pessoa que ainda não ouviu milagre, Senhor, realiza na vida dela, realiza no casamento dela, realiza, Senhor, realiza na história dela, realiza no ministério dela, realiza, meu Deus, realiza. Eu creio no nome de Jesus na resposta desta oração, e quem crê juntamente comigo, abrace alguém e diga amém, e diga para essa pessoa: creia, Deus não te abandonou. Volte para o seu lugar contente, pode se alegrar na presença do Senhor. Obrigado, pastor.